Esse cafezinho é sempre bom demais, né? Não, sou fã. Muito boa tarde pra você. O Escobar curtiu o cafezinho, né? E agora tá curtindo uma folguinha, tudo certo, é merecido. Falar do Vasco, perdeu em São Januário pro Inter, 1-0, terceira derrota seguida. A torcida vaiou, xingou. Daqui a pouco a reportagem do jogo e notícias ao vivo sobre a situação do técnico Rafael Paiva. Mas vamos começar mesmo com o Fluminense, que está coladinho na zona do rebaixamento e hoje tem um jogo complicado contra o Fortaleza no Maracanã, transmissão ao vivo no Sport TV às 9h30 da noite. O Ricardo Lai está lá no Maraca e chega agora com mais detalhes pra gente do Fluminense. Oi, Lai, boa tarde pra você, querido. Oi, Débora, um abraço para você, boa tarde a todos. É um jogo importantíssimo, o Fluminense está mobilizado, né? O clube fez promoção de ingressos, são esperados aí mais de 30 mil torcedores. O Fluminense sabe que vai terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, mas a situação do time na tabela de classificação inspira cuidados e muita atenção. O time está com 37 pontos, a mesma pontuação do Criciúma, que abre a zona de rebaixamento. Aliás, é o próximo adversário, né, na rodada que vem, terça-feira, aqui mesmo no Maracanã, Fluminense e Criciúma. Mas para o jogo de hoje contra o Fortaleza, um reforço importantíssimo. O Arias está de volta, cumpriu suspensão automática contra o Inter na rodada passada. Com ele em campo, o Fluminense venceu as 10 partidas que tem no Brasileirão. Então é um reforço importante, artilheiro do time na temporada. Na terça-feira ele jogou pela seleção da Colômbia contra o Equador, pelas eliminatórias sul-americanas, e voltou ontem ao Rio e treinou com o grupo. Está pronto para jogar, Débora. O Arias faz toda a diferença, sempre bom contar com ele. E Lai, como é que o Mano Menezes deve escalar esse Fluminense para o jogo? Bom, além do Arias, né, que cumpriu suspensão automática, outros 4 jogadores também voltam de suspensão. O Felipe Melo, que tinha sido expulso contra o Grêmio, aí não jogou contra o Inter, e outros 3 jogadores estavam suspensos por causa do cartão amarelo, né? O Thiago Santos, o Fábio e o Cauã Elias. Então vamos ficar de olho aí no campinho, na provável escalação do Fluminense. Felipe Melo à disposição no banco de reservas, Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, na esquerda o Diogo Barbosa, aí a dupla de zaga, né, com o Thiago Santos e o Thiago Silva, o meio de campo com o Bernal, Martinelli e Ganso, e mais à frente o Arias, né, o destaque do time nessa temporada, o Cauã Elias, que é um outro jogador que tem muitos gols, né, é um dos artilheiros também do Fluminense, e o Queno, né, o Serna, né, que poderia jogar e entrou em campo contra o Inter na rodada passada, deve ficar à disposição no banco, e o Queno como titular, Débora. Tá certo então, Lai, obrigada pelas informações, bom trabalho para você, querido. O Vasco joga no domingo contra o Corinthians em São Paulo, partida com transmissão ao vivo aqui na tela da Globo às 4h da tarde. E depois da derrota de ontem, parece que o técnico Rafael Paiva está com os dias contados no clube. Vamos confirmar essa história toda com o Klaus Barbosa, que chega agora aqui com a gente. Oi, Klaus, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. A diretoria do Vasco já decidiu, Rafael Paiva não fica para 2025. Internamente, o clube já começou a busca por um novo treinador. Ontem, aqui em São Januário, depois da derrota por 1-0 para o Internacional, a torcida vaiou, protestou contra essa má fase que o time está vivendo. Essa derrota para o Inter foi a terceira derrota seguida do Vasco. O time só venceu 2 dos últimos 13 jogos que disputou. Mas o Vasco já viveu um bom momento sob o comando do Paiva, foi semifinalista da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Só que esse objetivo ficou mais difícil agora que o Vasco está em 10º na tabela com 43 pontos, faltando só 4 rodadas para o fim. Antes mesmo do campeonato acabar, a saída do Paiva pode ser anunciada, viu, Débora? E o próximo jogo é domingo contra o Corinthians em São Paulo. Tá certo então, Klaus, obrigada pelas informações, situação complicada. Falar do Botafogo, líder do Brasileirão, joga amanhã contra o Vitória no estádio Newton Santos. Faltam só 4 rodadas para o fim do campeonato e a vantagem para o vice-líder Palmeiras caiu para apenas 2 pontos. Esse confronto direto pelo título é na terça, tá? Amanhã, o Luiz Henrique e o Barbosa, suspensos, vão estar fora da partida. E o Vasco, hein? Perdeu pela terceira vez seguida, dessa vez por 1-0 para o Internacional em São Januário. A torcida que lotou o Caldeirão deixou bem claro que ficou muito insatisfeita.
dor da expectativa por vitória não correspondida é grande, mas a da crítica constante também. Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Curiosamente, a terceira derrota consecutiva do Vasco foi a primeira do técnico Rafael Paiva em São Januário. A frase vale uma reflexão. Tá tudo ruim mesmo ou a vaga na Libertadores é uma ilusão? A gente não pode cair esse ano, a gente tem que brigar pela Libertadores, a gente tem que brigar por uma Sul-Americana, mas a gente tem que ter paciência. Paciência, o que aconteceu esse ano com a 777, a gente tem que ter paciência. Acho que acaba estourando em alguns jogadores, né? Eu acho injusto. Ossos do ofício de quem veste a camisa do Vasco, de quem joga num caldeirão, pro bem e pro mal. Siente presión por esta camisa, no puede jugar. Es una camisa muy pesada. Toda la gente sabe cuando viene aquí a Vasco, la exigencia es muy grande. Então hay que ter personalidade para levar esta camisa, no momento bueno e no momento ruim. Debaixo de tanta chuva, até parecia que o vento iria virar para o Vasco. O time pressionou o Internacional. No gramado escorregadio, o Payet via um convite aos chutes de longe. Direto pela linha de fundo. Mas o francês logo entendeu que o caminho até o gol do Rocher era pela esquerda. O outro cruzamento do Verratti. Todos em busca do Verratti, que tentou quebrar o jejum de 3 jogos sem marcar de letra. Outro ângulo mostrando. Acabou raspando na bola. E num chute perigoso, mas em posição irregular. Vitão esticou o pé, não alcançou o Verratti pra bomba! Direto pra fora! Não tão perigoso quanto esse do Matheus Carvalho, quando a bola desviou na zaga e o René salvou ele. E o René malandro corre lá pra evitar. Repare que a camisa 10 do Payet tinha o nome do Pelé. Com a 99, o Verratti virou dragão do mar, herói abolicionista brasileiro. Na noite seguinte ao Dia da Consciência Negra, a homenagem de um clube imerso na luta contra o racismo a pretos e pretas que mudaram o curso da história. Apesar do posicionamento do Vasco, é o Inter o único clube da primeira divisão do futebol brasileiro com um treinador negro, Roger Machado, que, aliás, faz um trabalho impressionante. Ele chegou a São Januário com 14 jogos de invencibilidade e aumentou essa conta para 15. Fruto de um início de segundo tempo avassalador em que o Borré ficou muito perto do gol. Domina para bater pro gol, ele joga para fora. Em que o Léo Jardim também foi eficiente no chute de longe. Bruno Henrique testando o Léo Jardim. Mas não conseguiu evitar o gol do Wesley. Voltou para Wesley. Gol! E nesse bate-rebate, nessa sobra, não titubeou. Bomba de pé direito lá no canto do goleiro Léo Jardim. Com o Felipe Coutinho em campo no lugar do Payet, o Vasco ensaiou uma reação. Hugo Moura perdeu esse gol na pequena área. Hugo Moura erra! Numa das raras oportunidades do Vasco. E quando o Verratti parou no Rocher, o Coutinho tentou marcar de cobertura. Mas o Roger salvou de cabeça. Responde de cabeça, Roger! A vitória por 1-0 garantiu a pré-Libertadores para o Inter e manteve uma chance matemática de título brasileiro. Não é proibido a gente sonhar, a gente segue trabalhando com os pés no chão. Já o pessoal do Vasco saiu de campo com o ouvido ardendo. O Vasco já vaiou até o Dinamite, quem sou eu para achar que eu não vou ser vaiado aqui? Agora temos uma partida muito difícil com Corinthians de visitante e a gente tem que ganhar, não tem outra alternativa. Uma chance de Libertadores por um fio. De 3 jogos sem vitória, hay que seguir trabalhando com vergonha, a gente tem muita vergonha. É complicado. Lembrando que para ver o que você perdeu e rever aquilo que mais gostou é só entrar no Globoplay, tá tudo lá. O próximo jogo do Vasco é confronto direto, pega o Corinthians domingo em São Paulo e precisa vencer para ainda tentar uma vaga na Libertadores. Jogão que você vai ver, claro, ao vivo aqui na tela da Globo às 4 horas da tarde.